Ela esperou a noite inteira, vestiu seu melhor vestido, colocou o colar que guardava para ocasiões especiais. Mas quando as velas se apagaram, Clarice entendeu. Algumas ausências doem mais que qualquer palavra. O silêncio de um restaurante lotado é o tipo de solidão que machuca diferente. Clarice ajeitou o guardanapo de tecido no colo pela terceira vez naqueles minutos intermináveis, os dedos tremendo levemente enquanto verificava o celular mais uma vez. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação perdida. A tela brilhava vazia, fria como o prato de entrada que esfriava à sua frente, intocado. Ao redor, o Bela Vita transbordava vida. Garçons deslizavam entre as mesas com bandejas perfumadas, taças tilintavam em brindes, risadas explodiam de grupos animados. E ali, na mesa do canto, aquela reservada especialmente para ocasiões importantes, ela esperava, sozinha. O vestido azul royal que escolhera com tanto cuidado de manhã agora parecia uma armadura pesada demais para carregar. O colar de diamantes, presente de aniversário de casamento de tantos anos atrás, quando Ricardo ainda olhava nos seus olhos ao entregar presentes, queimava contra sua pele como lembrança do que um dia foram. 3 velhinhas coloridas tremulavam no pequeno bolo que ela mesma encomendara, porque ninguém mais se lembrara de fazer isso por ela. A senhora deseja pedir enquanto aguarda? A voz suave de Theo, o garçom que a atendera desde que chegara, carregava uma gentileza que doía ainda mais. Clarice forçou um sorriso que não alcançou os olhos. Só mais alguns minutos. Tenho certeza que ele está chegando. O trânsito, sabe como é, mas ela não tinha certeza de nada. E Theo, com aquela expressão de quem já vira essa cena se repetir em outras mesas, apenas assentiu e se afastou discretamente. A verdade é que Clarice sabia exatamente onde Ricardo estava. Não fisicamente. Ele parara de compartilhar sua localização no celular dela havia tempos, alegando questões de segurança empresarial. Mas ela conhecia os padrões, as reuniões que se estendiam, os jantares de negócios de última hora, as mensagens curtas e vagamente irritadas quando ela perguntava sobre horários. Não me pressione, Clarice. Você não entende a pressão que eu tenho nos negócios. O que ela entendia perfeitamente era a solidão de estar casada e se sentir completamente invisível. Uma gargalhada estridente explodiu da mesa ao lado. Um grupo de mulheres mais jovens celebrando algo, suas vozes alegres ecoando como flechas certeiras no peito de Clarice. Uma delas segurava um buquê de flores, outra exibia um anel de noivado reluzente. Estavam radiantes, vivas, cercadas de pessoas que escolheram estar ali. Clarice piscou rapidamente, recusando-se a deixar as lágrimas caírem em público. Ela lembrava de quando era assim, quando seu aniversário significava acordar com café na cama preparado desajeitadamente por Ricardo, com torradas queimadas e suco de laranja espremido na hora. Quando ele cancelava compromissos importantes para garantir que estivessem juntos. Quando a olhava como se ela fosse o centro do universo dele, não uma constelação distante que ele mal notava mais. A transição havia sido tão gradual que Clarice não conseguia apontar o momento exato em que se tornara secundária na própria vida. Primeiro foram os aniversários de casamento esquecidos, substituídos por desculpas de contratos urgentes. Depois, os fins de semana prometidos que viravam viagens de negócios. As conversas ao jantar morreram lentamente, substituídas pelo som de talheres contra a louça e o brilho da tela do celular dele. E agora isso, seu aniversário, uma data que ela mesma precisara lembrar a ele pela manhã, com um "hoje é um dia especial para mim", que soou patético até para seus próprios ouvidos. Ricardo mal levantara os olhos do tablet. Ah, sim, seu aniversário. Vamos jantar fora então. Escolhe um lugar e me manda a localização. Vou tentar me liberar às 20 horas. Tentar. Aquela palavra carregava todas as promessas quebradas dos últimos anos. Clarice pegou o celular novamente, os dedos pairando sobre o teclado. Seria tão fácil mandar uma mensagem, perguntar onde ele estava, implorar só mais uma vez por algum sinal de que ainda importava. Mas algo dentro dela, talvez o último resquício de amor próprio que tentava desesperadamente não morrer, a impediu. Em vez disso, ela abriu o histórico de mensagens entre eles.
A última conversa real datava de semanas atrás. O resto era apenas logística fria. Vou chegar tarde. Precisa pegar minha roupa na lavanderia. Transferi o dinheiro para as contas da casa. Como se fossem colegas de apartamento dividindo despesas, não duas pessoas que um dia prometeram amar uma à outra até que a morte os separasse. A morte não os separara. Algo pior acontecera. A indiferença os transformara em estranhos que dormiam no mesmo quarto. Com licença. Clarice ergueu os olhos e encontrou uma mulher idosa, parada ao lado de sua mesa, apoiada em uma bengala elegante. Seus olhos carregavam aquela sabedoria cansada de quem viveu o suficiente para reconhecer dor alheia. Desculpe incomodar, querida, mas notei que você está esperando há bastante tempo. A voz era gentil, sem julgamento. Hoje é uma data especial? As defesas de Clarice ruíram como castelo de areia sob a maré. Meu aniversário. A voz saiu mais trêmula do que pretendia. Meu marido disse que viria, mas não conseguiu terminar a frase. Não precisou. A compreensão no olhar da mulher disse tudo. Fiquei sentada em uma mesa parecida uma vez, esperando alguém que nunca chegou. A senhora apertou levemente o ombro de Clarice. Aprendi tarde demais que algumas pessoas só percebem o valor da nossa presença quando experimentam a dor da nossa ausência. Não deixe sua luz apagar esperando que alguém a enxergue, filha. Você merece estar em uma mesa onde sua presença é celebrada, não tolerada. Antes que Clarice pudesse responder, a mulher já se afastava, deixando para trás aquelas palavras que perfuraram todas as camadas de negação que ela construíra ao longo dos anos. Theo retornou, desta vez trazendo uma garrafa de vinho. Cortesia da casa. Ele serviu uma taça com cuidado, seus movimentos deliberadamente lentos. Trabalho aqui há anos e aprendi a reconhecer pessoas especiais. A senhora não deveria estar comemorando sozinha. Não estou comemorando. Clarice pegou a taça, a frieza do vidro contrastando com o calor das lágrimas que finalmente começaram a cair. Estou apenas aqui. Às vezes, estar aqui já é uma forma de coragem. Theo arrumou os talheres desnecessariamente, claramente desconfortável com a emoção crua que presenciava. Especialmente quando seria mais fácil desistir e ir embora. Mas Clarice não tinha ido embora. E essa constatação trouxe uma pergunta que ela vinha evitando há muito tempo. Por quê? Por que continuava esperando migalhas de atenção de alguém que claramente a considerava garantida demais para merecer esforço? Por que seu amor próprio encolhera tanto que um jantar de aniversário sozinha parecia o máximo que podia esperar? O celular vibrou. O coração de Clarice deu um salto absurdo de esperança. Talvez fosse Ricardo, dizendo que estava a caminho, que lamentava o atraso, que... A mensagem congelou o sangue em suas veias. Não vai dar tempo de ir aí. Reunião importante surgiu. Celebramos amanhã. Pede um Uber para voltar. Sem um desculpa. Sem um feliz aniversário. Apenas instruções práticas de como ela deveria gerenciar a própria decepção. Algo quebrou dentro de Clarice naquele instante. Não foi dramático como uma explosão. Foi silencioso como um galho seco finalmente cedendo sob peso acumulado demais. Ela olhou para as velas que ainda queimavam, a cera escorrendo lentamente pelo pequeno bolo e sentiu uma clareza dolorosa tomar conta. Quantos aniversários a mais ela viveria assim? Quantas promessas quebradas ainda aceitaria com sorrisos forçados? Quantas versões de si mesma ainda sacrificaria tentando ser pequena o suficiente para caber na vida de alguém que nem sequer notava quando ela estava ausente? Com mãos surpreendentemente firmes, Clarice apagou as velas. Não fez pedido. Não fechou os olhos e imaginou coisas melhores. Apenas apagou, uma por uma, e deixou a fumaça subir como orações não atendidas. Theo observava de longe, sua expressão mesclando pena e algo que parecia admiração. Clarice pegou a bolsa e se levantou, as pernas instáveis, mas obedientes. Deixou dinheiro suficiente na mesa, mais do que o necessário, porque gentileza imerecida tinha sido a única coisa genuína naquela noite. Quando passou pelas outras mesas, algumas pessoas olharam discretamente, testemunhas silenciosas daquela pequena tragédia cotidiana. A mulher idosa de antes ergueu sua taça em um brinde silencioso quando seus olhos se encontraram.
Clarice chegou à porta do restaurante quando ouviu passos apressados atrás de si. Espere. Theo se aproximou, estendendo uma pequena caixa de papelão. O bolo. A senhora não pode ir embora sem ele. Ela olhou para aquela caixa, para as 3 velas apagadas agora guardadas junto com o doce intocado. E algo naquele gesto de bondade de um estranho desfez completamente sua compostura. As lágrimas vieram forte, incontroláveis. Ali mesmo na entrada do Bela Vita. Lágrimas por todos os aniversários solitários. Por todas as vezes que se convenceu de que estava exagerando, sendo dramática, pedindo demais. Por todos os momentos em que engoliu a própria dor para não incomodar um homem que nem sequer se incomodava em aparecer. Ele não veio. A voz saiu quebrada, cada palavra rasgando. Meu próprio marido não veio no meu aniversário. Theo não ofereceu platitudes vazias. Não disse que ficaria tudo bem, que era apenas um mal-entendido. Em vez disso, segurou a caixa firmemente e disse algo que Clarice jamais esqueceria. Então talvez seja a hora de parar de esperar por quem nunca vai chegar e começar a valorizar quem você é, sem precisar da validação de ninguém. Clarice pegou a caixa, sentindo o peso leve do bolo que deveria ter sido compartilhado com alguém que a amasse. Mas talvez, apenas talvez, essa noite não fosse sobre celebrar o amor que não recebia. Talvez fosse sobre finalmente reconhecer que merecia mais. A noite estava fria quando ela saiu para a calçada, o movimento da cidade indiferente à sua dor pessoal. Clarice pediu o Uber conforme instruído, obediente até mesmo na própria decepção. Mas enquanto esperava o carro chegar, olhando para as luzes do Bela Vita através da janela, para as pessoas lá dentro celebrando suas vidas plenas, ela tomou uma decisão. Não amanhã. Não na próxima semana quando a dor amenizasse e ela voltasse a fazer concessões. Agora. Quando o Uber parou na frente dela, Clarice não entrou. Em vez disso, cancelou a corrida, guardou o celular e começou a caminhar. Não tinha destino certo. Só sabia que não conseguia voltar para aquela casa vazia ainda. Para a cama fria de um casamento que morrera em algum ponto e cujo funeral ela vinha adiando. O que Clarice não sabia, enquanto caminhava sozinha pelas ruas da cidade com um bolo de aniversário em mãos, era que aquela noite, a noite em que finalmente se permitiu reconhecer a própria dor, seria o começo de algo que transformaria não apenas sua vida, mas também revelaria verdades que ela jamais imaginara. Porque enquanto ela jantava sozinha no Bela Vita, alguém fotografara sua mesa vazia. E nas próximas horas, aquela imagem começaria a circular de formas que nenhum deles poderia prever. A mulher invisível estava prestes a ser vista pelo mundo inteiro. E dessa vez, não seria pelos motivos que seu marido gostaria. A caminhada sem destino levou Clarice a um lugar que não visitava havia anos. O Parque das Magnólias ficava vazio àquela hora da noite. Apenas alguns postes iluminando os caminhos de pedra entre canteiros adormecidos. Ela se sentou em um banco de frente para o lago artificial, a caixa do bolo equilibrada no colo como se fosse algo precioso, quando na verdade era apenas o símbolo físico de tudo que sua vida se tornara. Bonito por fora, vazio de significado real. As mãos tremiam enquanto abria a caixa. O bolo estava inteiro, perfeito, ridiculamente otimista com sua cobertura branca e morangos dispostos em círculo. Ela pegou um dos morangos e levou à boca, mastigando mecanicamente, sem sentir o gosto de nada além de cinzas. Foi quando o telefone tocou. Ricardo. Clarice olhou para o nome piscando na tela. Aquele nome que um dia fazia seu coração acelerar e agora só trazia um cansaço profundo nos ossos. Atendeu no quarto toque, a voz saindo mais firme do que esperava. Alô, Clarice, onde você está? A irritação na voz dele era palpável. A Dalva ligou dizendo que você não chegou em casa ainda. São quase 10 da noite. A empregada se preocupara mais com seu paradeiro do que o próprio marido. Estou no Parque das Magnólias. Um silêncio pesado do outro lado da linha. Fazendo o que exatamente em um parque a essa hora? A pergunta veio carregada de impaciência, não de preocupação. Isso não é comportamento adequado, Clarice. O que os vizinhos vão pensar se alguém te ver vagando por aí? Algo quente e perigoso borbulhou no peito dela. Durante anos, engolira comentários assim. Aceitara ser moldada, diminuída,
transformada na esposa perfeita que não causava problemas nem constrangimentos. Mas hoje, justamente hoje, aquela armadura de conformidade tinha rachaduras grandes demais para ignorar. Comportamento adequado seria aparecer no aniversário da própria esposa, Ricardo. Outro silêncio. Quando ele voltou a falar, a voz tinha aquele tom controlado que usava em negociações difíceis. Clarice, eu expliquei que surgiu uma reunião importante. Você sabe como são as coisas na empresa agora. A expansão internacional não vai se gerenciar sozinha. Pensei que você entendesse a pressão que eu... Entendo. Ela interrompeu, surpresa com a própria calma. Entendo perfeitamente. O que eu não entendo mais é por que continuo aceitando ser a última prioridade na sua lista. Não seja dramática. A irritação voltou, mais afiada. Estou construindo um império para dar a você o padrão de vida que tem. Aquela casa, as joias, os cartões sem limite. Você acha que isso tudo aparece magicamente? Você tem razão. Clarice fechou os olhos, a dor chegando em ondas cada vez mais altas. Você me deu muitas coisas, Ricardo. Menos a única que realmente importava. E o que seria isso? O que mais você quer? A pergunta veio tão genuinamente confusa que quase arrancou uma risada amarga dela. Ele realmente não entendia. Anos de casamento, e aquele homem não fazia a menor ideia do que a esposa precisava porque nunca se dera ao trabalho de perguntar de verdade. Sua presença. A voz quebrou na última palavra. Eu só queria sua presença, Ricardo. Não seu dinheiro. Não suas joias. Apenas você. Um suspiro cansado do outro lado. Clarice, eu não tenho tempo para essas conversas existenciais agora. Volte para casa, tome um banho relaxante. E amanhã saímos para jantar em algum lugar legal. Pode escolher o restaurante mais caro da cidade. O que acha? O que ela achava era que acabara de derramar seu coração e recebera uma oferta de cartão de crédito em resposta. Acho que você nunca vai entender. Clarice desligou antes que ele pudesse responder. O telefone tocou imediatamente. Ela desligou de novo. Tocou mais uma vez. Desta vez, ela simplesmente silenciou e largou ao lado no banco, observando a tela iluminar e escurecer em ciclos mecânicos. Foi então que percebeu que não estava sozinha no parque. Uma mulher sentada a alguns bancos à frente também segurava um telefone, mas, diferente de Clarice, ela não estava fugindo de ligações. Estava gravando algo. A luz azulada da tela iluminava seu rosto jovem enquanto mexia na tela com dedos ágeis. O telefone vibrou. Mensagem de Ricardo. Você está sendo infantil. Quando crescer e quiser ter uma conversa adulta, me avise. Infantil. Aquela palavra arrancou algo profundo dentro dela. Durante anos, cada vez que expressava necessidades emocionais, recebia alguma variação dessa resposta. Você está sendo sensível demais. E está exagerando. Até que ela própria começou a duvidar da legitimidade dos próprios sentimentos. Outra mensagem chegou, desta vez de Marina. Amor, vi que você leu minha mensagem de parabéns, mas não respondeu. Está tudo bem? Quer que eu vá aí? Clarice olhou para aquela pergunta simples. Está tudo bem? E percebeu que ninguém da própria família dela fizera isso hoje. Não Ricardo. Não o filho deles, Bernardo, que morava em outro estado e mandara apenas um áudio rápido pela manhã. Não a irmã dela, Patrícia, que vivia tão absorta nos próprios dramas. Uma amiga. Uma amiga se importava mais do que a família que ela construíra. Os dedos voaram sobre o teclado. Ele não veio, Mari. Sentei sozinha no restaurante como uma idiota esperando por alguém que nem sequer teve a decência de avisar com antecedência. A resposta veio em segundos. Onde você está agora? Vou buscar você. Não discuta, já estou pegando as chaves. Antes que pudesse responder, o telefone tocou. Marina, sem esperar nem pela localização. Parque das Magnólias, Clarice disse, assim que atendeu, a voz finalmente cedendo ao choro que vinha segurando. Estou no nosso banco. 20 minutos. A voz de Marina estava firme, reconfortante. E Clarice? Ele é um idiota completo. Não você. Quando a ligação terminou, Clarice percebeu que a mulher jovem de antes se aproximava. O telefone ainda na mão, mas a expressão hesitante. Desculpe, eu não queria bisbilhotar, mas... Ela mordeu o lábio inferior. Você está bem? Vi você chorando e... Estou ótima. Clarice limpou as lágrimas rapidamente, envergonhada. Apenas um dia difícil. A jovem não se moveu. Em vez disso,
Sentou-se no banco ao lado, mantendo uma distância respeitosa, mas presente. Meu nome é Júlia. Sou jornalista freelancer. Ela pausou como se pesasse as próximas palavras. E eu estava no Bela Vita hoje. Vi você esperando naquela mesa. O mundo pareceu desacelerar. Clarice olhou para ela realmente pela primeira vez. Os olhos atentos, o caderno que agora via espiando da bolsa dela, a expressão de alguém treinado para capturar histórias. Você me viu? Vi. Júlia assentiu devagar. E tirei uma foto. Não do seu rosto claramente, mas da mesa. Das velas acesas, do prato intocado, da cadeira vazia. Havia algo naquela cena que me atingiu de um jeito que não consigo explicar. O estômago de Clarice revirou. O que você fez com a foto? Postei nas minhas redes sociais com uma legenda sobre solidão invisível. Sobre pessoas que esperam por quem nunca chega. Júlia mexeu no telefone e virou a tela para Clarice. Viralizou muito rápido. Milhares de compartilhamentos nas últimas horas. Clarice olhou para a imagem. Lá estava sua mesa. Seu vestido azul parcialmente visível. As velas que apagara com mãos tremendo. A cadeira vazia de Ricardo como acusação silenciosa. E abaixo, centenas de comentários. Isso partiu meu coração. Já fui essa mulher, esperando por alguém que não merecia minha lealdade. Toda mulher que já se sentiu invisível está sentindo isso agora. Eu não autorizei isso. A voz de Clarice saiu áspera. Você não tinha direito de expor. Eu sei. Júlia interrompeu suavemente. E posso deletar agora se você quiser. Mas antes, precisa ver uma coisa. Ela deslizou a tela mostrando comentários diferentes. Conheço essa mulher. É a esposa do Ricardo Tavares, dono das concessionárias Premium. Meu Deus, minha prima trabalha na empresa dele. Diz que o cara é terrível com os funcionários também. Ele estava jantando no espaço VIP hoje à noite. Vi com meus próprios olhos, com uma mulher loira bem mais jovem. O último comentário tinha uma foto anexada. Clarice sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ali estava Ricardo, de terno impecável, sentado em uma mesa íntima de um restaurante que ela reconheceu imediatamente, o espaço VIP, um dos mais exclusivos da cidade. E do outro lado da mesa, rindo de algo que ele dissera, estava uma mulher que Clarice também reconhecia. Vanessa, a nova diretora de marketing da empresa. A reunião importante que o impedira de aparecer no aniversário da esposa estava acontecendo sobre velas, vinho caro e aquele tipo de inclinação corporal que não tinha nada de profissional. Eu sinto muito. A voz de Júlia estava genuinamente pesarosa. Não imaginava que a história fosse essa quando postei a foto. Clarice não conseguia desviar os olhos daquela imagem. Cada detalhe perfurava mais fundo. A mão de Ricardo perto demais da de Vanessa sobre a mesa. O sorriso dele, aquele sorriso que ela não via direcionado a si havia anos. A atenção completa que ele oferecia àquela mulher, enquanto a própria esposa comia bolo sozinha em um parque. Não era apenas negligência, era traição, escolha deliberada, substituição. Quanto tempo? Clarice perguntou, a voz saindo estranhamente calma. Nos comentários. Alguém disse quanto tempo isso está acontecendo. Júlia hesitou, mas então continuou rolando. Trabalho no prédio ao lado das concessionárias Premium. Vejo eles saírem juntos para almoço toda semana há meses. Minha amiga atende no SPA Essence. Disse que eles têm reservas de massagens para casal regularmente. Ele comprou um apartamento no edifício Royal há meio ano. Um investimento, segundo ele. Cada comentário era uma facada precisa, revelando uma verdade que Clarice enterrara tão profundamente. Os atrasos eram compromissos legítimos, o desinteresse era cansaço temporário. Mas não era, nunca fora. Enquanto ela definhava em um casamento morto, cultivando migalhas de atenção como se fossem banquetes, ele construía uma vida inteira em paralelo, com outra pessoa. Alguém que recebia a versão dele que Clarice não via havia anos. Presente, atencioso, romântico. A injustiça disso tudo foi devastadora demais para processar de uma vez. Você vai contar a história? Clarice finalmente perguntou olhando para Júlia. Como jornalista, vai expor isso tudo? Júlia segurou o telefone com força. Eu poderia. A história está escrevendo a si mesma nas redes sociais agora.
Mas não vou fazer nada sem sua permissão. Ela se inclinou ligeiramente para a frente. Mas posso te dizer uma coisa? Mulheres como você ficam invisíveis todos os dias. Homens como seu marido contam com nosso silêncio, nossa educação, nossa vergonha. Ele aposta que você vai engolir isso discretamente e manter as aparências. E se eu não ficar em silêncio? A pergunta saiu antes que Clarice pudesse filtrar. O que acontece se eu deixar o mundo ver? Então ele finalmente enfrenta consequências. E você retoma a narrativa da sua própria vida. Luzes de farol cortaram a escuridão. Marina saiu do carro antes mesmo de estacionar completamente, correndo em direção a Clarice com aquela determinação que sempre teve. Amor, me desculpa por demorar. Ela parou ao ver a expressão de Clarice. O que aconteceu? O que ele fez agora? Clarice estendeu o telefone de Júlia, deixando as imagens falarem por si. A transformação no rosto de Marina foi imediata. Da preocupação à fúria pura em segundos. Ela pressionou os lábios em uma linha fina, os olhos escurecendo de uma forma que Clarice só vira uma vez antes. Aquele verme. Marina praticamente cuspiu as palavras. Aquele verme miserável. Mari, não. Marina ergueu a mão, a voz cortante. Não vem me dizer para ter calma. Esse homem te fez esperar sozinha no seu aniversário enquanto jantava com a amante. Ele não merece sua proteção, Clarice. Não merece seu silêncio. Foi a palavra amante que finalmente quebrou a última barreira. Clarice desmoronou ali mesmo, soluços rasgando do peito em ondas violentas que ela não tentou mais controlar. Todos aqueles anos acreditando que o problema era ela, não sendo interessante o suficiente, não sendo compreensiva o bastante. Mas o problema nunca fora ela. Marina a puxou em um abraço apertado, deixando-a chorar sem platitudes vazias ou pressa para consolar. Júlia permaneceu ali, silenciosa mas presente, testemunha dessa dor exposta. Quando os soluços finalmente diminuíram para tremores ocasionais, Clarice se afastou e limpou o rosto com as costas da mão. Quantas pessoas viram a foto? Ela perguntou a Júlia, a voz rouca mas estranhamente firme. Quase 100.000 até agora. E crescendo. Bem, Clarice respirou fundo, sentindo algo novo e perigoso se formar dentro dela. Não era exatamente raiva. Era mais frio que isso. Era clareza. Quero que você conte a história completa, com o meu nome, com o nome dele, com todos os detalhes. Clarice, pensa bem nisso. Marina segurou seus ombros. Uma vez que estiver lá fora, não tem volta. Minha vida já está de cabeça para baixo, Mari. Clarice olhou para a amiga com olhos vermelhos, mas determinados. A diferença é que agora, em vez de afundar sozinha e em silêncio, vou garantir que ele afunde comigo. Não para vingança, mas porque outras mulheres merecem saber que não são loucas quando sentem que algo está errado. Júlia já estava gravando, o telefone apontado discretamente. Me conte sua história, Clarice. Do começo. E ali, em um banco de parque sob céu estrelado, com um bolo de aniversário intocado e uma amiga segurando sua mão, Clarice começou a falar. Contou sobre os anos de negligência emocional, sobre como a distância começou tão sutilmente, sobre como ele usava o trabalho como desculpa para todas as ausências, sobre como ela se convencera de que pedir atenção era ser exigente demais. E Júlia gravou tudo, cada palavra carregada de dor e verdade crua. Quando Clarice terminou, as três mulheres ficaram em silêncio por um momento. Ele vai negar tudo, Clarice finalmente disse. Vai me fazer parecer louca, vingativa, histérica. Deixa ele tentar. Marina apertou sua mão mais forte. As fotos não mentem. Os funcionários que testemunharam não vão ficar calados agora que a história está pública. O telefone de Clarice explodiu com ligações. Ricardo ligando repetidamente. Mas dessa vez, quando ela olhou para aquele nome na tela, não sentiu o impulso automático de atender e apaziguar. Sentiu absolutamente nada. E aquele nada, aquele vazio onde antes existia amor desesperado e necessidade de validação, foi estranhamente libertador. Júlia já estava digitando, transformando a entrevista em artigo. Marina já planejava os próximos passos práticos. E Clarice, pela primeira vez em anos, não se sentia invisível. Sentia-se vista. Não como ela queria originalmente, através do amor do marido,
mas através de algo muito mais poderoso. Através dos próprios olhos, finalmente reconhecendo seu valor sem precisar da aprovação de ninguém. O que nenhuma delas sabia ainda era que aquela noite seria apenas o começo. Porque quando uma mulher decide parar de ser invisível, ela não acorda apenas sua própria voz. Ela acorda um coro inteiro de vozes que estavam esperando permissão para gritar também. E Ricardo Tavares estava prestes a descobrir que o preço da invisibilidade que impôs à esposa seria cobrado publicamente, implacavelmente e de formas que seu ego inflado jamais imaginara possível. A tempestade estava apenas começando. A matéria de Júlia foi ao ar antes do amanhecer. Clarice não dormiu naquela noite. Como poderia? Marina insistira para que ficasse em sua casa, recusando-se a deixá-la voltar para aquele lugar que ainda ousavam chamar de lar. Elas ficaram acordadas na sala, o laptop aberto sobre a mesa de centro, assistindo em tempo real, enquanto a história se espalhava pela internet como fogo em mata seca. O título era simples, devastador. A Mulher Invisível. Como uma foto viral expôs a traição de um empresário no aniversário da esposa. Em menos de 3 horas, 500.000 de visualizações. Clarice lia os comentários com uma mistura de alívio e horror. Alívio porque finalmente, outras pessoas viam o que ela vivera sozinha por tanto tempo. Horror porque sua dor mais íntima agora pertencia ao mundo inteiro. Meu ex fazia a mesma coisa. Me deixava esperando enquanto construía outra vida pelas costas. Quero abraçar essa mulher e dizer que ela merece muito mais. O Ricardo Tavares é dono das concessionárias Premium. Nunca mais compro nada dessa empresa. Alguém conhece a Vanessa? Ela sabia que ele era casado? Você precisa descansar um pouco. Marina apareceu com uma xícara de chá, o rosto cansado, mas alerta. Ficar lendo isso não vai te fazer bem. As pessoas estão me defendendo, Mari. A voz de Clarice saiu embargada. Não me julgando por ter ficado, não dizendo que eu deveria ter percebido antes. Elas estão me entendendo, porque elas viveram isso também. Marina sentou-se ao seu lado, segurando sua mão. Você não está sozinha nisso. Nunca esteve. Só achava que estava. O telefone de Clarice estava silenciado, mas a tela não parava de acender com notificações. Ela finalmente reuniu coragem para olhar. 63 ligações perdidas de Ricardo. 27 mensagens. Ela abriu o aplicativo, o coração batendo descompassado. As primeiras mensagens eram previsíveis. Irritação mascarada de preocupação. Clarice, pare com essa infantilidade e volte para casa. Você está fazendo um escândalo desnecessário. Precisamos conversar como adultos. Mas conforme as horas passaram e a matéria viralizou, o tom mudou drasticamente. O que você fez? Você falou com uma jornalista? Você perdeu o juízo? Meu advogado vai processar você e essa Júlia por difamação. Atenda o telefone agora. E então a última mensagem enviada há 20 minutos. Por favor, precisamos conversar. Isso está destruindo tudo o que construí. Clarice releu aquela frase 3 vezes, sentindo algo gelado se instalar no peito. Tudo que construí. Não construímos. Não nossa família. Não nosso casamento. Tudo que ele construíra. Como se ela nunca tivesse sido parte de nada. Apenas um acessório decorativo em uma vida que pertencia exclusivamente a Ricardo Tavares. Ele está desesperado. Marina leu por cima do ombro dela. Não por você. Pela reputação dele. Eu sei. Clarice trancou o celular e o colocou de lado. E sinceramente, que ele enfrente as consequências das próprias escolhas. Pela primeira vez em anos, não sou eu que precisa consertar a bagunça que ele fez. O dia amanheceu cinzento, pesado de nuvens que ameaçavam chuva. Clarice tomou banho, vestiu roupas emprestadas de Marina e olhou seu reflexo no espelho. As olheiras eram profundas, os olhos ainda inchados de tanto chorar. Mas havia algo diferente ali, uma firmeza que não existia ontem. Quando voltou para a sala, Marina estava ao telefone, a expressão séria. Entendo. Sim, vou avisar a ela. Obrigada por ligar. Ela desligou e se virou para Clarice. Era o Bernardo. O estômago de Clarice apertou. Seu filho. Ela nem pensara em como ele reagiria a tudo isso. Ele viu a matéria? Todo mundo viu a matéria, amor. Marina suspirou.
Ele quer falar com você. Disse que está voltando para cá hoje mesmo. Ele está bravo comigo? A pergunta saiu pequena, vulnerável. Por ter exposto o pai dele assim? Pelo contrário. Marina sorriu tristemente. Ele disse que finalmente entende porque você sempre parecia tão apagada. E que está furioso consigo mesmo por não ter percebido antes. As lágrimas vieram de novo, mas eram diferentes das de ontem. Não eram só dor, eram alívio. Seu filho não a culpava. Não a via como dramática ou vingativa. Via a verdade. O telefone de Marina tocou novamente. Ela atendeu franzindo a testa enquanto ouvia. Clarice. Sua voz ficou tensa. Ricardo está aqui embaixo. Quer subir. O ar pareceu sair dos pulmões de Clarice. Ela não estava pronta. Não tão cedo. Não assim. Eu não vou deixar ele subir se você não quiser. Marina já estava se levantando. Protetora. Digo ao porteiro para mandar embora. Não. Clarice ouviu sua própria voz, surpreendentemente firme. Deixa ele subir. Preciso fazer isso. Você tem certeza? Não. Clarice sorriu sem humor. Mas vou fazer mesmo assim. 5 minutos depois, a campainha tocou. Marina abriu a porta, o corpo posicionado de forma protetora, quase bloqueando a entrada. Ricardo estava irreconhecível, cabelo despenteado, roupas amarrotadas, olhos avermelhados. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma única noite. Clarice. A voz saiu rouca, quase quebrada. Por favor, precisamos conversar. Entre. Ela disse, ignorando o olhar de advertência de Marina. Ricardo entrou, os olhos varrendo o apartamento como se procurasse algo. Quando finalmente pousaram em Clarice, havia desespero ali. Mas não o tipo de desespero de quem perdeu um amor. O desespero de quem perdeu o controle. Você tem ideia do que fez? As palavras saíram atropeladas. Meu telefone não para de tocar. Clientes cancelando contratos. Fornecedores exigindo esclarecimentos. A imprensa acampada na porta da empresa. Você destruiu em uma noite tudo que levei décadas para construir. Eu não destruí nada, Ricardo. Clarice cruzou os braços, mantendo distância física. Você fez isso sozinho quando decidiu jantar com sua amante no meu aniversário. Vanessa não é minha amante! Ele praticamente gritou, então pareceu se lembrar onde estava e baixou a voz. É uma funcionária. Uma reunião de trabalho que foi mal interpretada por... Não faça isso. Clarice interrompeu, a voz cortante como vidro. Não me insulte mais fingindo que sou estúpida. As reservas no spa? O apartamento no edifício Royal? Os almoços semanais? Você realmente acha que eu vou acreditar que tudo isso é trabalho? Ricardo abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Pela primeira vez em todo o tempo que estavam casados, ele não tinha resposta pronta. Não tinha argumento ensaiado. Não tinha como transformar a narrativa a favor dele. Quanto tempo? Clarice deu um passo à frente. Quanto tempo você me fez sentir louca por questionar, por suspeitar, por pedir atenção, enquanto construía uma vida inteira com outra pessoa? Não é o que você está pensando. Quanto tempo? O grito saiu do fundo do peito, liberando anos de silêncio forçado. Ricardo encolheu. Literalmente encolheu. Os ombros caindo como se todo o peso das mentiras finalmente tivesse se tornado impossível de carregar. 1 ano. A voz saiu baixa, derrotada. Talvez um pouco mais. O mundo girou. Clarice segurou a quina da mesa para se equilibrar. 1 ano. Enquanto ela planejava jantares especiais tentando reconquistar a atenção dele. Enquanto se perguntava o que tinha de errado consigo mesma. Enquanto definhava em solidão dentro do próprio casamento. Ele estava com outra pessoa. Sai. A palavra saiu calma. Mortal. Clarice, por favor, deixa eu explicar. Sai! Desta vez o grito veio acompanhado de algo se quebrando dentro dela. Sai da minha frente antes que eu faça algo que vamos nos arrepender. Marina já estava ao lado de Clarice, braço em seus ombros, olhar assassino direcionado a Ricardo. Você ouviu. Sai. Agora. Isso não acabou, Clarice. Ricardo foi até a porta, tentando recuperar algum resquício de autoridade. Vou processar você e aquela jornalista. Vou provar que tudo isso é mentira, difamação. Vai o quê?
Marina deu um passo à frente, voz baixa e perigosa. Vai continuar mentindo? As provas estão por toda a internet. Testemunhas se manifestando. Você pode contratar 100 advogados, Ricardo, mas não pode processar a verdade. Ele olhou para Clarice uma última vez, algo desesperado nos olhos. Eu te amei, você sabe. No começo. Eu realmente te amei. Eu sei. Clarice sentiu as lágrimas escorrerem, mas sua voz permaneceu firme. Mas em algum momento você parou, e em vez de ter a decência de terminar, me transformou em uma fantasma na minha própria vida. Então não venha aqui falar de amor quando você me deu tudo menos isso. Ricardo saiu sem mais palavras. A porta fechou com um clique suave que pareceu ecoar pelo apartamento inteiro. Clarice desmoronou no sofá, o corpo tremendo com soluços que não conseguia mais controlar. Marina se ajoelhou ao seu lado, segurando suas mãos. Você foi incrível. Tão forte. Não me sinto forte. Clarice limpou o rosto com as costas da mão. Me sinto destruída, Mari. Como se os últimos anos da minha vida fossem uma mentira completa. Não foram mentira. Sua dor era real. Seu amor era real. O fato dele não ter sido capaz de valorizar isso não diminui o que você sentiu. Marina apertou suas mãos. E agora? O que você quer fazer? Clarice pensou na pergunta. O que ela queria? Por tanto tempo, seus desejos eram organizados em torno de Ricardo. O que o faria feliz, o que manteria a paz, o que não o incomodaria. Agora, pela primeira vez em anos, precisava descobrir o que ela realmente queria para si mesma. Quero o divórcio. As palavras saíram claras, definitivas. E quero metade de tudo que ele construiu. Não por vingança, mas porque eu abri mão da minha carreira, dos meus sonhos, de mim mesma para construir aquela vida ao lado dele. Então, metade daquilo é meu por direito. Agora sim. Marina sorriu, orgulhosa. Vou ligar para meu advogado. Ele é implacável em divórcios assim. O telefone de Clarice tocou. Um número desconhecido. Ela hesitou, mas atendeu. Alô? Clarice? Aqui é a Verônica, do programa Vozes da Cidade. A voz era profissional, animada. Adoraríamos ter você como convidada para falar sobre sua história. Acreditamos que sua experiência pode ajudar milhares de mulheres que... Não. Clarice interrompeu suavemente. Obrigada, mas não. Mas é uma oportunidade incrível de... Eu disse não. Mais firme agora. Minha história não é entretenimento. Foi dolorosa demais para ser transformada em espetáculo televisivo. Ela desligou antes que Verônica pudesse argumentar. Você tem certeza? Marina perguntou. Programas assim pagam bem. Tenho. Clarice olhou pela janela, observando a cidade acordar lá embaixo. Não fiz isso por atenção. Fiz porque outras mulheres precisavam saber que não estão sozinhas. Mas minha cura não vai acontecer sob holofotes. Vai acontecer aqui, no silêncio, reconstruindo quem eu era antes de me perder. Seu telefone tocou novamente. Desta vez, era Bernardo. Mãe! A voz do filho veio carregada de emoção. Estou chegando aí. Segurei o primeiro voo. Me desculpa por não ter percebido antes. Me desculpa por... Não. Clarice fechou os olhos, deixando o amor na voz dele aquecê-la. Você não tem culpa de nada. Eu escondi bem. Escondi de todo mundo. Até de mim mesma. Eu te amo, mãe. E vou te ajudar com tudo o que precisar. Advogados, documentos, qualquer coisa. Eu sei, meu amor. Eu sei. Quando desligou, Clarice sentiu algo que não experimentava há anos. Não era felicidade. Era cedo demais para isso. Mas era esperança. A sensação frágil, mas real de que talvez, apenas talvez, do outro lado dessa dor toda, existisse uma versão dela que não vivia nas sombras de ninguém. Júlia ligou no meio da tarde, a voz cautelosa. Clarice? Vi que o Ricardo tentou emitir um comunicado negando tudo. Mas os funcionários da empresa estão se manifestando. Tem 3 secretárias que já deram entrevistas confirmando o relacionamento dele com Vanessa. E ela? Clarice perguntou. A Vanessa falou alguma coisa? Desapareceu. Deletou todas as redes sociais. Não atende telefone. Júlia pausou. Como você está? Honestamente? Não sei. Clarice suspirou. Mas obrigada por ter exposto isso. Sei que não era sua intenção quando tirou aquela foto, mas
Você salvou minha vida de alguma forma. Mulheres precisam cuidar umas das outras. Júlia disse suavemente. E Clarice, você vai ficar bem. Não agora, não amanhã, mas um dia. Vai olhar para trás e agradecer por ter encontrado coragem de deixar ir. Quando a noite caiu, Clarice estava exausta, mas estranhamente em paz. Marina preparou jantar. Algo simples, reconfortante. Elas comeram em silêncio, sem necessidade de preencher cada momento com palavras. O telefone de Clarice vibrou. Uma última mensagem de Ricardo. Você vai se arrepender de ter me envergonhado assim. Clarice olhou para aquelas palavras. A ameaça velada, a tentativa de retomar controle através do medo. E pela primeira vez, sentiu absolutamente nada. Nem raiva, nem medo, nem o desejo desesperado de apaziguar. Apenas nada. Ela bloqueou o número, apagou a mensagem e se permitiu respirar. A mulher invisível tinha aprendido algo fundamental. Às vezes, a maior revolução não está em gritar mais alto. Está em finalmente parar de se silenciar. E Clarice estava apenas começando a encontrar sua voz de verdade. O escritório de advocacia ficava em um dos prédios mais imponentes do centro da cidade. Clarice entrou ao lado de Marina, os saltos ecoando no piso de mármore enquanto seguiam até a recepção. Ela vestia um conjunto que Marina insistira em emprestar. Elegante, profissional, o tipo de roupa que dizia: não subestime esta mulher. O advogado indicado por Marina se chamava Augusto Ferreira, conhecido por ser implacável em casos de divórcio. Quando elas entraram na sala de reuniões, ele se levantou. Um homem de meia idade, olhos penetrantes, aperto de mão firme. Senhora Tavares, é uma honra conhecê-la, embora lamente as circunstâncias. Ele gesticulou para as cadeiras. Li a matéria. Vi as repercussões. Tenho que admitir, raramente vejo um caso com tantas evidências públicas. Então você acha que tenho chances reais? Clarice perguntou, a voz controlada apesar dos nervos. Chances? Augusto sorriu levemente. Senhora, com o que já está documentado online, testemunhas se manifestando publicamente e o histórico financeiro que vamos requisitar, eu diria que suas chances são excelentes. Clarice sentiu algo se soltar no peito. Durante toda a noite, uma parte dela temia que Ricardo encontrasse alguma forma de distorcer tudo. O que preciso fazer? Primeiro, vamos documentar tudo. Augusto abriu uma pasta grossa. Quero um relato detalhado dos últimos anos do casamento. Depois, vamos requisitar os extratos bancários dele, principalmente movimentações relacionadas ao apartamento e as despesas com a amante. E quanto tempo isso leva? Depende. Se ele cooperar, alguns meses. Se resistir, pode se estender. Augusto deu de ombros. Mas considerando a pressão pública que ele está enfrentando, acredito que vai preferir resolver discretamente. Marina se inclinou para a frente. E a empresa? As concessionárias Premium foram construídas durante o casamento, correto? Correto. Clarice confirmou. Quando nos casamos, ele tinha apenas uma pequena loja. Eu trabalhava como professora. Ajudava com a contabilidade nas horas vagas. Abri mão do meu emprego quando ele expandiu, porque alguém precisava cuidar da casa, do Bernardo, de tudo que ele não tinha tempo para fazer. Perfeito. Augusto anotava rapidamente. Isso estabelece sua contribuição direta para o crescimento do negócio. Vamos pedir 50% de tudo. Empresa, imóveis, investimentos. Ele vai gritar, obviamente, mas é justo. Clarice mal conseguia processar. 50%. Metade de tudo que Ricardo protegera tão zelosamente. Tem mais uma coisa. Augusto hesitou. A exposição pública funciona a nosso favor agora, mas precisamos ter cuidado. Se ele contratar uma equipe boa de relações públicas, podem tentar virar a narrativa. Meu conselho? Mantenha a dignidade. Não dê entrevistas. Não responda a provocações públicas. Deixe os fatos falarem por você. Quando saíram do escritório, a cabeça de Clarice girava com informações. Marina segurou seu braço enquanto caminhavam. Você está bem? Foi muita informação de uma vez. Estou processando. Clarice parou na calçada, respirando fundo. É real, Mari. Estou realmente fazendo isso. Terminando meu casamento. Você está fazendo o que deveria ter feito há anos. Marina apertou sua mão.
E não está sozinha. O celular de Clarice tocou. Bernardo. Filho, chegou bem? Mãe, você está onde? A voz dele estava tensa. Preciso te contar uma coisa. Estou no hotel, mas tem repórteres aqui embaixo. Acho que descobriram que sou seu filho. O estômago de Clarice despencou. Fica no quarto. Não fala com ninguém. Estou indo aí agora. Quando chegaram ao hotel, havia 3 repórteres na entrada. Clarice baixou a cabeça. Marina criando um escudo físico enquanto entravam rapidamente. Bernardo abriu a porta do quarto antes mesmo que Clarice pudesse bater. Ele a puxou em um abraço apertado e, naquele momento, ela era apenas uma mãe, segurando o filho e sentindo um alívio devastador por não estar completamente sozinha. Desculpa, ela murmurou contra o ombro dele. Desculpa por você estar passando por isso. Não. Bernardo se afastou, segurando os ombros dela. Não pede desculpa. Você não fez nada de errado, mãe. O pai fez. E eu preciso te contar uma coisa que vai te deixar ainda mais furiosa com ele. Clarice sentou na beirada da cama, o coração acelerado. O quê? Bernardo passou a mão pelo cabelo, claramente desconfortável. Liguei para o pai antes. Achei que ele merecia saber que eu estava do seu lado. Ele pausou. Mãe, ele me pediu para convencer você a desistir do divórcio. Disse que ia me colocar como sócio da empresa